Olá, olá, tribo! Este é o segundo episódio do podcast do Cannibals. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Rocha, aluno do Cannibals e também apresentador deste podcast, projeto novo, para levar informação para você que faz parte da tribo, seja atleta, fã, torcedor, torcedora, aluno, aluna, aqui a gente fala de tudo e para todo mundo. E como é o episódio número 2, eu espero muito que você já tenha ouvido o nosso episódio número 1, foi o primeiro episódio, o episódio de estreia, foi incrível, teve o Valva, a Bia, o Bádio aqui, enfim, tá disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, tá em todo canto, ouve lá. E hoje, pro episódio número 2, outras pessoas por aqui, e aí como no último episódio passado, né, nesse último episódio, cada um se apresentou, a gente vai fazer isso de novo hoje. Cada um se apresenta aí e conta a sua história no Cannibals, menos o Bádio, que já não é mais estreante, todo mundo já conhece do último episódio, mas vai falar um oi pra todo mundo agora, né? Tudo bem, Bádio? Beleza, pessoal? Tamo aí pra mais um episódio, né? Vamos ver o que vai sair. Legal. Gui Dias, tudo bom? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, o Rafa já apresentou, Gui Dias, como o pessoal me conhece aqui no Cannibals. Estou aqui faz praticamente um ano. O Rafa que me trouxe, inclusive, minha trajetória no Cannibals, ainda não disputei nenhum campeonato sem ser o Kenny Cup e levei o troféu Fair Play, que me orgulho muito desse troféu em menos de um ano de Cannibals. E, bom, além de aluno aí, treino aí todos Tietê, Vila Mariana, só não treino muito em outros lugares porque não tenho tempo sobrando para isso. Eu apoio também o Bel, o Rafa aqui nas questões de marketing do Cannibals, né? A gente tem uns projetos legais aí para tocar, inclusive apoio no podcast quando não dá para outros integrantes participarem. É isso aí. E aí a nossa convidada mais que especial para o episódio de hoje, Mônica Rezende, nossa número 11, mais conhecida como Moniquinha. Tudo bem, Mônica? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mônica do Cannibals, a Moniquinha, número 11, sou o Blitzer do time feminino, flag 5 contra 5, capitã da defesa e vim aqui contar um pouquinho do que rolou na última rodada. É isso aí. Antes de começar a falar sobre tudo que a gente vai falar hoje, eu já peço para você, se você ainda não fez isso, segue a gente no Instagram, Cannibals FC, no Twitter, a gente está no TikTok também, e por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, clica lá no ícone das estrelas para classificar o nosso podcast. Você pode fazer isso no nosso podcast. Coloca 5 estrelas para a gente, porque a gente começa a ser oferecido para outras pessoas que também gostam de futebol americano. Então, se uma pessoa já gosta de futebol americano e a gente começa a ter 5 estrelas, o Spotify vai oferecer o nosso podcast para outras pessoas. Então, por enquanto é isso. Vou chamar a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Bom, é isso aí. Como eu falei que a gente ia falar de muitos assuntos, o primeiro assunto, e é o assunto que vocês já viram no título do podcast de hoje, é um pouco da rodada do Paulista de flag feminino. A gente teve nessa semana, no domingo, a rodada do Paulista de flag. Esse é o campeonato da APFA, e a gente teve uma rodada incrível. Óbvio que a gente vai falar muito sobre essa rodada, a Mônica vai falar muito sobre isso também, mas foi incrível porque foi um domingo de 2 jogos e 83 pontos, se a minha conta tá certa, porque foram muitos pontos nesse domingo. Foi muito incrível. Acho que antes da gente falar mais sobre o jogo, como que foi... Antes da gente falar de números, porque a gente vai falar muito de números, né, Mônica? Como que tava o ambiente lá? Como que tava o coração da galera? Como que tava o seu coração? Bom, a gente chegou com bastante expectativa, foi a nossa segunda rodada. Na primeira rodada a gente saiu com uma vitória e uma derrota, mas foram jogos muito bons. E aí, para esse, tinha alguns desafios novos, né? O primeiro jogo foi contra o Corinthians Wolfsbane, a gente nunca tinha jogado contra elas, na verdade foi a estreia delas no campeonato, é um time novo. E elas sabiam muito sobre a gente não sabia muito sobre elas, a gente não sabia nada como é que ia ser. E aí, os primeiros minutinhos foram para a gente entender o jogo, mas logo a gente pegou o ritmo e foi maravilhoso, assim, foi um placar super... Foi 39-12 e a gente ficou super feliz com o resultado e foi muito mais animado para o segundo. O segundo jogo era contra o Spartans, um time que a gente ainda não tinha vencido, a gente enfrentou em 2019 2 vezes, a gente já tinha enfrentado em 2018 também na PFA,
Aham. enfrentou em 2019. Foi o primeiro jogo da rodada em 2019, a gente perdeu assim com um placar super elástico e foi encontrar com elas novamente na final do Metrópolis. E aí também a gente perdeu ali nos últimos minutinhos do jogo, nos últimos segundos, o último lance. E aí a expectativa era grande para esse. Zero lembranças boas do Spartans, então, né? Assim, a gente foi evoluindo ao longo dos jogos contra elas, mas a gente ainda não tinha levado a vitória. É um time que teve reformulação de um ano do último campeonato para cá, mas que tem a QB da seleção brasileira. Então não dá para entrar se não for levando muito a sério e respeitando muito o adversário. Então você falou um pouco no início do primeiro jogo, que foi contra o Corinthians Wolfsbane, que a gente não conhecia, até porque foi a estreia delas no campeonato, mas elas conheciam muito do Cannibals por um motivo específico, né? Porque a head coach é a Letícia, que era do Cannibals, né? Conta um pouco disso aí, por que elas conheciam tanto a gente? A Letícia ficou com a gente em 2020 e um pedaço de 2021, sendo coach do time feminino. E aí, quando chegou um pouco mais perto, em 2022, quando chegou mais perto do campeonato, ela dobrava entre Cannibals e o Wolfsbane, um projeto dela como head coach. No Cannibals ela era OC. Ela acabou saindo do nosso time competitivo e ficando só na escola do Cannibals, que agora ela saiu recentemente. Sim. Mas ela conheceu o nosso playbook, conhecia muito as nossas atletas, então a gente já sabia que ia ser um jogo em que a gente ia ter que jogar muito inteligente, tinha que sair um pouco da caixinha, porque ela sabia o nosso dia a dia e conhecia cada uma das nossas atletas. Mas deu para a gente fazer um ótimo jogo, foi muito bom. Ah, legal. Eu estava lá também, estava cobrindo para as redes sociais do Cannibals e foi incrível, assim, o ambiente, como estava, mesmo sem torcida, porque o jogo foi em São José dos Campos, então para você que está ouvindo a gente, o jogo foi em São José dos Campos, então eu sempre me lembro da Copa do Brasil, que foi aqui em São Paulo, e tinha muita gente torcendo lá, tanto para o time masculino quanto para o feminino, porque foi mais perto, então tinha muita gente torcendo. Esse jogo não tinha nem como, porque foi longe para caramba. Mesmo assim, Rafa, foi legal, né? eu ia falar que sem torcida presencialmente, né? Domingo a gente fez a aula junto, né? Vila Mariana e o time do X9, e a cada pausa para beber água era um celular que o pessoal pegava para ver assim o resultado e acompanhar em tempo real, né? Porque a gente começou o treino bem no mesmo horário do jogo, e aí a gente ficava lá toda hora, meu, tá acontecendo isso, tá assim, tá assado. 8h30 Dar um o spoiler que a primeiro gente vai jogo, falar, inclusive. mais uma interceptação da Vitória, meu, era impressionante. Toda hora a gente olhava. Parecia até repetido, né? De tanta interceptação da Vitória. Já que a gente já tocou no assunto, que é um dos principais assuntos de hoje, a gente vai falar bastante sobre a performance das atletas, vamos começar a falar um pouco dos números, né? A gente foi anotando tudo o que aconteceu. A Vitória, claro, nossa vitória número 5 da defesa, mas não dá para falar que ela é só da defesa, porque ela também joga no ataque. Ela foi MVP do primeiro jogo. E aí, só um pouco do que ela fez no primeiro jogo, tá? Foram 3 interceptações, 1 touchdown e isso. Ela fez muito no primeiro jogo. E eu acho que ela fez mais no segundo também, só para ter certeza aqui. Porque ela fez uma interceptação no segundo e uma conversão no segundo. Então ela não foi MVP do segundo jogo, mas enfim, ela produziu muito nessa rodada, né? A gente vai falar mais tarde, um dos quadros que repercutiram mais no primeiro episódio foi o Memória Cannibals, né? Hoje a gente tem o Memória Cannibals, vai ser sobre a Vitória, a gente não vai antecipar tanto agora nesse momento, mas a Vitória é uma peça fundamental para esse time e isso já está provado, né, Mônica? O que dá para falar sobre a Vitória? A Vitória, assim, a evolução dela desde que ela entrou no Cannibals é gigante, assim, ela já veio... assim, uma atleta pronta, mas sem conhecer o flag, isso ela foi aprendendo junto com a gente. A Letícia, que era quem ocupava a posição dela como safety em 2019, pegou a Vitória pela mão e ensinou, assim, do básico. E acho que os resultados dela nos últimos jogos mostram como ela aprendeu e como ela cresceu e como hoje ela é
uma das melhores atletas que a gente tem no time, assim. Ela é muito versátil, joga na defesa, joga no ataque, ótima leitura, ótimo catch, sabe muito bem o que está fazendo e tem estudado. Acho que isso faz muita diferença nas atletas. Então, só orgulho do que a Vitória tem sido e de jogar junto com ela. Maravilhosa. Que legal. A gente treina com a Vitória, né, Gui, durante a semana, nas aulas da escola, e ela colabora muito com todos os alunos também, onde ela tá treinando. E ela treina no ataque durante a semana, né? Então, né, que ela fez aí um touchdown e uma conversão durante a semana. Engraçado que o touchdown dela tá no Instagram do Cannibals, e a gente... o pessoal lá da PFA filmou o jogo, então acho que até no dia que este episódio sair, provavelmente o jogo já vai estar no YouTube, então vocês vão poder ver de outro ângulo, porque o do Instagram é um ângulo que a gente filmou do campo, né? Mas o touchdown dela, ela meio que intercepta a Lara, que é a nossa outra recebedora, a bola iria para ela meio que intercepta a pessoa do próprio time, pega a bola e faz o touchdown. Foi incrível isso daí, mas talvez não ia chegar para ela, não sei. Ela preferiu garantir o touchdown naquele momento, mas foi bem legal. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que destacar bastante do time feminino, e eu ia perguntar, quero até perguntar para o Badio o que ele acha disso e como que ele avalia isso para o nosso time masculino também, porque a gente viu o oposto acontecendo em alguns times lá no feminino, que é o fato da Fê, a nossa QB, ter uma conexão muito boa com todas as jogadoras do ataque, porque ontem saiu o touchdown de todo mundo. Então, a Lari no primeiro jogo fez 2 touchdowns, a Giovana, a GB, fez 2 touchdowns, a gente já falou do touchdown da Vitória. No segundo jogo, teve um touchdown da Jane, 2 touchdowns da Lari, depois teve 2 touchdowns da Lara, ou seja, e um da GB também no segundo jogo, teve touchdown de todo mundo, e isso estava acontecendo nos outros jogos, de só uma pessoa marcar o tempo inteiro e ficar nisso. Parecia que de fato ou as outras jogadoras não estavam com essa conexão, ou a defesa estava esquecendo, enfim. Mas tem essa conexão com todo mundo, né, Mônica? Você fala primeiro e depois, se o Baggio quiser falar um pouco mais sobre isso, sobre essa conexão com todos os jogadores. Acho que tem 2 fenômenos interessantes para a gente olhar para o time feminino que explicam muito isso. O primeiro fenômeno é o fenômeno Lara, né, que além de uma atleta excepcional que ela foi a primeira atleta já experiente de flag a entrar e vestir a camisa do Cannibals. Isso não tinha acontecido até então. A Lara é atleta da seleção brasileira e vai para representar a gente no World Games daqui a pouco. E assim, não tem como questionar quão boa atleta ela é. Mas ela vestiu a camisa do Cannibals, ela joga com a gente, ela torce junto e vibra e participa, e joga na defesa e joga no ataque, ela é parte do time. E isso é muito legal. O Cannibals não é um time de uma atleta só, já não era em 2019, e os números aí mostram que também não é esse ano. Para além do fenômeno Lara, a gente tem essa capacidade de construir atletas novos, gente que não conhece o esporte, que vem conhecer, que pisa aqui pela primeira vez, e que também mostra excelentes resultados, e que também recebe bola, e que também tem essa conexão muito boa com a Fernanda. Tem aí o Quarteto Fantástico, que a gente já tinha em 2019, tem a Fernanda, Qual que é o Quarteto Fantástico? Fê, Thay, GB e Bea. A Bea não estava esse domingo, mas também são recebidos. Assim, a conexão delas em 2019 foi o que levou esse ataque a ser tão produtivo e levou a gente para a final do Metrópolis. E aí a GB também com 4 TDs nesse domingo. E tem as meninas novas, que estão começando no campeonato, estão nos primeiros jogos, estão entendendo o flag na prática. E aí eu falo da Lari e falo da Jane. Mas que já estão marcando, já estão representando e também estão aí nas estatísticas e entrando para jogar. Então, isso é que é muito legal. A gente não é um time de uma estrela, a gente é um time de várias estrelas, todo mundo joga, tem chance de jogar e mostra resultado. Isso é muito bonito. Isso é incrível. Jane fez o primeiro TD do jogo de ontem contra o Spartans. Ela ficou com muita raiva porque eu não filmei. Desculpa, Jane, mas é porque eu tenho superstição, porque no começo do jogo eu fico filmando as descidas e nunca dá em nada. Eu falei, não vou filmar, eu vou filmar mais pra frente. E aí ela marcou o touchdown logo no comecinho, mas nossa, vai ter eu sou o seu desses touchdown também, hein?
Não Você tá, sabe que, só fazendo um parênteses aqui, antes da nossa estreia na FEFASP esse ano, teve um jogador do meu time que postou um vídeo dançando forró. E aí no dia seguinte foi o jogo, a gente venceu o jogo. Aí eu falei, cara, não importa o que você faça, final de semana de jogo você precisa postar um vídeo dançando forró no sábado. E funcionou pro segundo jogo e ele já me falou que para o Então, jogo de aí, tá domingo vendo? ele já tá com a aula programada Tá já e vai vendo? subir o vídeo Precisa também. fazer. Porque foi assim, o primeiro jogo, a Mônica vai lembrar, a primeira campanha a gente não marcou. Foram 4 Sim. descidas e nada. E eu filmei as 4 descidas. E aí eu E falei, quem no abriu segundo jogo eu não vou filmar. e quem abriu o placar foi o outro time, né? Depois a gente recuperou, mas o primeiro TD não foi nosso. Pois é, já no Então, segundo jogo eu não filmei, aí a Jane fez o touchdown. Ainda e bem que foi você teve Mas, lindo, essa foi uma consciência, né? fly. pois é, Assistam o vídeo mas depois. a PFA filmou e até né, sair desse podcast vai estar lá 100% do nosso jogo, a gente divulga no Instagram do Cannibals. Mas, Bad, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre a conexão do QB com o ataque inteiro, né, para acontecer o que aconteceu com a gente nessa rodada aí, de todo mundo sair fazendo touchdown e não só uma pessoa. Óbvio que o importante é fazer touchdown, né, mas quando isso acontece é muito bom, né? Sim, e eu nem sabia que na verdade a Bia não tinha ido para o jogo, né? Acho que isso aí torna assim as duas vitórias assim mais fantásticas ainda, né? Porque bem que tem muitas outras peças no time fino, mas a Bia ali ela foi Pro Bowler lá em 2019, né? Ela é uma peça bem importante assim do ataque, né? Então só mostra o quão o tamanho da evolução do time feminino também, né? Que não é dependente de uma ou duas pessoas, mas tem uma equipe muito forte, né? E é super importante isso, né, cara? Acho que te ver agora isso no time feminino, a gente já passou por isso no time masculino também, mas no começo é sempre muito difícil esse ponto, né? Principalmente do ataque, né? A defesa é um pouco mais fácil de jogar, porque a defesa você só tá ali para destruir jogada e tal, né? Às vezes o ataque não consegue produzir, você ainda consegue sair de campo assim, nossa, que defesa super forte. Tipo, às vezes nem é o ataque que funcionou tanto, né? Então a defesa é mais fácil de você jogar nesse sentido. Agora o ataque não, você tem que executar muito bem, você tem que estar super bem alinhado ali, todos os jogadores, né? Então é uma coisa mais difícil você construir, né? E o Kenny Boss tem conseguido se dar muito bem nesse sentido, né? Principalmente depois da parada ali lá em 2019, né? 2020, 21, o pessoal mostrou que esses 2 últimos anos ali de estudo, ali de treino, bem focado, tá trazendo bons resultados nesse sentido, né? Te ver lá o time feminino conseguindo esses 2 baita resultados aí, sem ali talvez a principal wide receiver do time, né? E no time masculino a gente tem um comparativo também super legal. Não são números completos, mas acho que no campeonato hoje lá da FEFASP X9, eu acho que todos os nossos wide receivers já tem pelo menos uma recepção no campeonato, e a gente tem acho que uns 8 wide receivers no time. A maioria deles já marcou touchdown também. É coisa que se a gente olhar tipo uns 2, 3 anos atrás, era surreal, assim, o time tinha uma dependência muito forte de uma pessoa ou duas, e é aquela coisa, o cara não vai para o jogo, o time fica na mão. Então é super importante ter essa conexão mesmo. Isso só consegue com treino, só consegue com frequência, né? O time tá ali treinando as mesmas pessoas sempre, toda semana, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, não falta, vai para o treino, né? Faz esse sacrifício. Justamente é para colher esses resultados nesses momentos, né? A sincronia aí do ataque, a gente pega aí o feedback nesse momento aí. Legal. Não, Muito bom. e até para complementar aqui também, Baixo, eu como QB aqui, é muito bom ter isso mesmo, você ter sintonia com vários recebedores, pensando no ataque, fica muito menos previsível para a defesa também, né? Porque se você tem um ataque previsível, sabe quem sempre vai receber a bola, tem uma marcação específica, e se você tá na defesa e não sabe qual que é o jogador que está marcado para aquela jogada, qual que é a primeira opção, facilita para o ataque e dificulta para a defesa, né? Então, acho que essa variedade de atletas marcando torna ainda mais forte nos times. Com certeza. Eu sou, como atleta da defesa, é muito mais difícil quando tem vários targets em campo. Fica mais fácil matar um time quando tem ali o recebedor preferido. E só fazendo justiça às atletas novas, a gente falou sobre a Lari, a gente falou sobre a Jane, e não citou a Nicole. A Nick É verdade. Sim, Nick QB entrou ali no finalzinho do jogo contra o Wolfsbane, nos últimos minutos.
a gente já estava com o placar um pouco mais tranquilo. A Nick entrou e em um drive, ela já fez um drive excelente, marcou um TD maravilhoso, fez a conversão. Sim. Esse eu filmei o TD e a conversão. Foi, assim, emocionante para todo mundo. A Fernanda da sideline quase desmaiou de emoção de ver a Nick representando. Nossa, foi excelente, foi excelente. Nossa, foi muito bom. E só para falar ainda, encerrar um pouco sobre o assunto estatísticas dessa rodada, dos 83, trazendo um pouco, né, dos 83 pontos distribuídos neste domingo, só para dizer que de toda a rodada, é claro, o Cannibals foi o time que mais marcou pontos. Se tinha alguma dúvida disso, estou esclarecendo agora, e teve muito jogo nesse dia. A Lara fez 28 pontos, contando todos os touchdowns e conversões. Inclusive, a Lara foi eleita MVP do segundo jogo, tá? Ela só não quis dar entrevista, e aí por isso a Fê levantou e foi dar entrevista e levantou o troféu de MVP. A Lari fez 18 pontos, a Giovana, a GB, fez 24 pontos, a Vitória 7 e 4 interceptações. Interceptação tinha que valer ponto, não é possível, né? E a Jane 6. Então, esses foram os números dessa rodada no feminino, no Paulista Feminino de Flag X5. Acho que é isso. E aí, só para quem estiver ouvindo aí já quiser anotar na agenda, a gente tem os jogos da próxima rodada, tá? Então, a boa notícia é que vai ser em São Paulo, porque o mando de campo é do Mocha Destroyers, então não tem o local definido ainda, eu acho, mas vai ser em São Paulo, ou seja, galera Cannibals fan, podemos organizar a torcida monstra. O jogo vai ser contra a Portuguesa e contra o São José Jets. A data, 10 de julho, por enquanto, pode ter alteração, tá? Mas, por enquanto, anota na agenda de vocês. Próxima rodada do Paulista de Flag Feminino, 10 de julho, 2 jogos aí para vocês, certo? É isso aí, podemos passar para o próximo assunto. Mas eu já gostei muito desse primeiro. O próximo assunto, mais Paulista de Flag. Mas agora a gente vai falar do X9, né, Bádio? Porque esse podcast está saindo nesta sexta-feira e daqui poucos dias, domingo, temos um jogo que foi adiado, que esse jogo já era para ter acontecido. Verdade. Que é o jogo contra o Guarulhos. Era para ter sido no último domingo, na verdade. Foi. Né? Que vai ser o jogo contra o Guarulhos Royals. 13h, vai ser em Guarulhos, no estádio da Ponte Grande. Então, teremos torcida, na casa talvez. dos caras, hein? Tem que ter torcida. Tem que ter torcida para pressionar. Como tá a expectativa, então? Vamos lá, coach. Eu já tô nervoso já, né, cara? Eu acho que eu fico mais nervoso que os jogadores, cara. Eles já começam a passar mal já na segunda-feira já. Mas é isso aí, acho que a gente já tá se preparando para esse jogo há umas 3 semanas, na verdade, né? Que foi o hiato aí do nosso segundo jogo lá contra o Sharks, né? Então, assim, preparado, acho que o nosso time tá, a gente estudou bastante o adversário. O Royals é um time um pouquinho mais jovem que a gente, né? Eles surgiram lá em 2018, jogaram o primeiro campeonato em 19, mas a base deles é um pouquinho experiente já são caras que já foram campeões da FIFASP, por exemplo, com os Steamrollers, e com outros times bem mais antigos, que agora eu não vou me arriscar a dizer o nome, porque provavelmente eu vou cometer algum equívoco aqui, mas eles são um time bem grande, assim, bem volumoso em questão de número de jogadores. Tem bastante cara novo, mas tem bastante cara que já é bem rato de FIFASP, assim, que já conhece o caminho das pedras. E é um jogo super importante, né? O terceiro jogo, a gente tá 2-0 no campeonato. O Royals é o time do mesmo grupo que a gente, eles estão com uma vitória e uma derrota, né? Então é um jogo que vale muito para eles, né? Se, por exemplo, espero que não aconteça, se eles virem a vencer esse jogo, eles empatam com a gente na classificação. Então é um jogo que importa muito para a gente conseguir disparar na tabela e ao mesmo tempo frear aí um concorrente direto à vaga de playoff também. Até porque a gente continua em primeiro, né? Se a gente puder, sim. Se a gente ganhar, graças ao saldo de pontos, né? Então o ataque do Cannibals X9 também tá funcionando bem. São 44 pontos com a tabela aberta aqui. A gente tá na Conferência Sul, tá? Só para atualizar quem não... A gente falou um pouco disso no último episódio, mas
O Paulista de Flag da FEFASP, ele tem a Conferência Norte e a Conferência Sul, tá? A gente é da Conferência Sul, são 7 times e a gente está em primeiro lugar, né? Até agora são 2 jogos, 2 vitórias, 44 pontos. Nossa defesa tá boa, né? São 6 pontos, é isso? Não elogia muito eles, não. Que eles vão ouvir, né, Rafa? Ô, Badi, Não, até não, para falar um elogia. pouco, até para falar um pouco desse atraso do jogo, né, que dificulta a preparação um pouco, né? Porque não vai ter intervalo, né, entre um jogo e outro, vão jogar 2 domingos seguidos, né? Demais, porque a gente joga domingo, a terceira rodada, agora 12, depois 19 a gente já joga de novo, né? E contra o time da Politécnica Reds, que é um time que historicamente sempre pesa na nossa, assim. E a gente perdeu por conta desse atraso aí uma semana de treino que a gente teria. Então vai ser um desafio a mais também. Tá, muitos desafios. Mas acreditamos É o que tem pra hoje, né? O jogo do dia 19 já tem local? Não. A gente só vai saber depois. Bom, a gente informa no Instagram, mas tanto o jogo do feminino quanto esse jogo aqui, que os dois vão ser em São Paulo, né? Dá pra organizar a torcida. Então, se você tá ouvindo a gente, tá lá no grupo de WhatsApp do Cannibals Fan, vamos organizar a torcida para estar presente lá. E se você não tá nesse grupo ainda, dá um jeito de entrar nesse grupo, porque é lá que a gente organiza quando a gente vai assistir os campeonatos. Mas, enfim, vamos defender aí o primeiro lugar na tabela do campeonato. Mas eu queria que você explicasse, Badio, só um pouquinho mais para a gente, talvez, dar uma clareada para quem está entendendo agora como funciona. A gente, como você falou, a gente jogou 2 vezes, esse é o terceiro jogo. Como que vai funcionar depois a fase de playoffs? A gente pega só os jogos, os times da Conferência Sul mesmo? Como funciona? Então são 8 jogos na temporada regular. Então cada conferência ela tem 7 times, né? Uhum. Então a gente joga contra os 6 times do nosso grupo e temos 2 jogos contra adversários da Conferência Norte. Ah, legal. Então essa é a temporada regular, são os 8 jogos. Feito isso, ao final da temporada regular, se classificam para os playoffs os 4 melhores colocados de cada grupo. E aí aquele cruzamento basicão. Primeiro enfrenta o quarto, segundo enfrenta o terceiro do grupo contrário, né? Então o melhor colocado da Norte enfrenta o pior colocado da Sul, e assim por diante, até ir formando as chaves da semifinal e final. Então a gente tem sim 2 confrontos contra outra conferência na temporada regular e já cruza com o adversário da Conferência Norte já, se tudo der certo, na primeira rodada dos playoffs também. Entendi. E se fosse fechar hoje, então a gente pegaria o quarto lugar? Isso, quarto colocado. Soldiers, o quarto colocado Soldiers, da Conferência Norte é o Soldiers. Já começaria com pedrada já os playoffs. Pedrada? Eita. Eu acho. Vamos ver. Tem muito jogo para acontecer, então. Foram só 2, né? Tem muito jogo. Quer dizer, alguns times já jogaram 3 vezes, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas enfim, estaremos lá. Só para reforçar aí, domingo, agora, 1h da tarde, lá em Guarulhos. Domingo agora, dia 12, tá? Dia dos Namorados. O time está comprometido, independente do estado civil. E se você estiver disponível, vá assistir a gente, porque vai ser bem legal. Não sei se tem transmissão dos jogos da FEFASP ao vivo. Tem? Não tem. Né? Não tem. Então, acompanhe nas redes sociais, porque é o que teremos. Mas boa sorte aí para o time de X9. O próximo episódio, já deixo o convite para vocês. Vai sair daqui 2 semanas, no dia 24 de junho, inclusive depois do jogo do dia 19. E aí o papo vai ser bem em cima dessas 2 performances. Então, vamos trabalhar muito para que sejam boas performances, para a gente falar muito bem desses 2 jogos aí no próximo episódio do nosso podcast. Nosso tempo de podcast passa muito rápido, ainda mais quando o papo é muito bom. Aproveitando que a gente está falando sobre o nosso time, eu queria aproveitar e trazer um pouco mais sobre as aulas. O último podcast, a gente falou muito sobre as aulas e as unidades e os dias, como funciona.
e muita gente veio depois falar comigo nas redes sociais e até nas próprias aulas sobre isso. Então, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre o nosso time de desenvolvimento, porque a gente está fazendo uma coisa muito interessante, e eu acho que é até importante para você que é aluno e não está envolvido nessas ações entender um pouco mais. A gente tem um time de desenvolvimento, e esse time de desenvolvimento é o time da unidade da Vila Mariana, que treina todo domingo lá na Vila Mariana, e a gente já fez 2 vezes um treino junto com o time principal, lá no Tietê. O time treina no domingo. 3 vezes, Gui? 3 vezes, então. Já estava esquecendo de uma. O que é muito legal, porque é uma oportunidade para o time principal conhecer os atletas da escola, do time de desenvolvimento, e vice-versa, né? Porque os alunos conseguem ter esse contato com a galera do time. Muitos até têm durante a semana nos treinos, mas é um momento diferente, né? Quem já participou, se você estiver ouvindo aí, você sabe do que eu tô falando, sabe, é totalmente diferente de uma aula lá do meio de semana, como que a gente faz, é totalmente diferente. Ô Gui, como que tá sendo essa experiência? Porque você treina nas 2 aulas, então você sabe a diferença, né, de uma para outra. Como que tá sendo essa experiência? Essa experiência principalmente de integração? Não, tá sendo muito bacana, Rafa. Você também é dos 2 times, não sou só eu, não vem falar que sou só eu. Mas tem sendo bastante legal mesmo. A gente tem alguns. Eu play, por exemplo, de QB, né? Então, na semana à noite no Tietê, a gente costuma treinar, né, com o Anderson, com o Ricardo, que são do time do X9 também. Então, para mim, foi mais tranquila essa adaptação, né, de fazer esses treinos assim, em conjunto com o pessoal do X9. Mas aí foi o que você falou, realmente é totalmente diferente. Na terça e quinta é uma troca, e no domingo é outra, até porque o foco do treino é outro, né? Então, isso é muito importante. Hoje também, assim, a gente teve uns feedbacks do nosso grupo mesmo, né, do nosso treino da Vila Mariana, de pessoas que não estão acostumadas a jogar, por exemplo, na OL, e agradeceram muito o apoio da OL do time do X9, que eles conseguiram aprender bastante. E a gente vê também a troca dos receivers, né, do desenvolvimento e que treinam também, e do X9 conseguem ter essa troca. É o que a gente falou, a gente acaba conseguindo ter melhor integração, melhor conexão entre todo mundo, e até porque não, até intercâmbio entre os times, né? Se precisar de um time tá precisando de alguma posição, o outro tá sobrando, a gente consegue fazer essa troca. Acho que é mais ou menos essa ideia, assim, do time. Tá sendo muito positivo, muito. A gente tá conseguindo trocas e acho que a evolução, assim, pensando do lado do time de desenvolvimento, tá sendo mais rápido do que seria. Então, a gente tem poucos meses de treino e a gente já consegue notar bastante evolução. Além de a gente conseguir apoiar o time aí no campeonato, né, nos treinos que a gente faz aí para apoiar, e a gente fica cada vez mais na torcida, né? Quando a gente tá mais próximo, a gente fica torcendo ainda mais, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É interessante. Ô, Badi, sua visão como coach, porque você já teve muito contato com. Você falou na última aula como que você começou no Cannibals, né? Então você já teve contato com os setores do Cannibals, vamos dizer assim, né? Apesar de hoje estar lidando só com um time. Qual que é a sua visão sobre essa troca que está sendo promovida entre esses times? Quase todos os setores que eu sou um wide receiver frustrado, graças ao Rafael Beleza, mas não é um assunto aqui pro podcast, né? Tá, ok. Anotado. Pode virar pauta. Não, só queria levantar essa bola aqui só. Cara, acho que o time de desenvolvimento, essa foi uma sacada muito boa do Bel, tá? Acho que é crédito total para ele. E acho que tá mais um fruto desse período que a gente ficou aí de 2019 para cá, repensando a forma de jogar, né, de aplicar futebol americano no Cannibals, né, um programa em si. E porque em outros anos a gente já tentou, né, executar essa mesma situação, assim, de ter um time de base ali com o pessoal mais novato, iniciando, e a gente não conseguiu fazer com tanto foco e sucesso, né, acho que já dá para usar essa palavra, como a gente está fazendo agora com o pessoal da Vila Mariana, né? Então, sempre foi a gente sempre teve muita dificuldade de lidar com 2 grupos, aí na verdade ficava no final das contas um grupo só, cheio de gente, aí com posições superlotadas, aí gerava insatisfação, etc, etc. E agora a gente tem essa equipe de desenvolvimento treinando na Vila Mariana, que é um grupo
basicamente ali formado por pessoal mais novo no esporte, né, mas que é um grupo que ao mesmo tempo ele já está nascendo para competir, né. Diferente da escola, por exemplo, né, o pessoal às vezes fala: "Pô, mas qual que é a diferença de eu treinar na escola e, sei lá, ir para o desenvolvimento da Vila Mariana", por exemplo. Na escola você tem ali os horários de treino fechado e tal, é uma aula mesmo ali no domingo na Vila Mariana já é uma vivência ali focada para competição, né. Por mais que seja um time em formação, a galera ali já está vendo conceitos como se fosse semana que vem disputar uma partida, né. Então a ideia é que o pessoal, ali já comece a sofrer já com antecedência, para a hora que precisar sofrer de verdade, não sofrer tanto, né. E tá acho que está sendo uma experiência muito boa, assim, do meu ponto de vista. Tá muito no começo ainda, né, tem muita gente ali nova, que ainda vai evoluir muito, né, mas é aquela coisa de sempre, cara, precisa ter muita paciência, muita dedicação, né, não adianta você achar que, poxa, em 2 semanas, em um mês você vai virar um super wide receiver e apto a sair jogando em tudo quanto é lugar, em time por ano, anotando touchdown. O futebol americano é uma coisa que você vai conquistando aí ao longo do tempo, né, e acho que o time da Vila Mariana e o pessoal que está treinando na Vila Mariana tem tudo para dar certo aí, contribuir demais. Ah, Talvez ainda esse ano também, né, a gente tem, por exemplo, na FEFASP uma janela de inscrição aí para o segundo semestre, então, de repente, por que não, né, um pessoal que esteja aí se destacando, despontando bastante, por que não vir a integrar o time ali que está disputando o X9 da FEFASP, mas se não der certo esse ano, com certeza para os próximos aí, essa equipe de desenvolvimento vai contribuir bastante, né, para o crescimento do Cannibals, principalmente quando a gente olha e fala do time equipado, né, que aí você precisa ali ter 50 e tantos jogadores pelo menos, né, então esse grupo da Vila Mariana vai contribuir demais aí para o andamento do projeto de futebol americano do Cannibals aí, no médio prazo, com certeza. É muito legal. Como o Gui falou antes, eu treino também, quando consigo, agenda, e é muito legal. São experiências diferentes, e parece muito o flag e o futebol americano, mas não. É muito diferente e é muito legal. Muito interessante. A gente vai para um quadro agora que eu falei no começo que fez muito sucesso no primeiro episódio, e óbvio que vai continuar fazendo sucesso porque é muito bom, que é o Memória Cannibals. Diferente do primeiro, que foi uma coisa meio bizarra, meio engraçada, que se você não sabe do que a gente tá falando, volta para ouvir, porque eu ouvi falar disso depois a semana inteira nos treinos. Hoje vai ser uma coisa mais interessante mesmo, uma coisa mais relacionada com o que a gente viveu no último final de semana sobre o time feminino. A Mônica que vai contar essa história pra gente, uma história especial, uma história da segunda rodada do Paulista lá de 2019. Eu tô vendo uma bandeirinha do Patriots ali atrás, e aí eu lembrei porque é uma história de uma certa virada, uma virada histórica pro Cannibals, mais ou menos, né? Mas é uma história legal. E tem a ver com vitória pra gente, né? De dois sentidos diferentes. Conta aí essa história no Memória Cannibals, Mônica. Vamos lá. Segunda rodada de 2019, a gente ia enfrentar o Stormer, o segundo jogo do dia. A gente já tinha ganhado o primeiro, uma vitória sofrida. A primeira rodada tinha sido bem difícil para a gente. A gente tinha perdido justamente para o Spartans por um placar de mais de 40 pontos de diferença. E a gente chegou para essa segunda rodada e estávamos aquecendo para o jogo. E a Vitória ainda nas suas primeiras experiências com o flag, junto com o Cannibals, estava como novata, e perguntou para uma certa atleta da defesa, que hoje é aposentada, faz um papel de coach, perguntou para ela o que esperar desse jogo contra o Storm, que a gente estava para entrar. E a resposta foi praticamente, a nossa maior expectativa é não sair humilhado, não tomar um 50-0, não perder muito feio, é tudo que a gente pode esperar desse jogo. E aí, Vitória, né, ficou um pouco em choque, a gente entrou para jogar e o jogo foi muito diferente aí dessa expectativa
dessa coach, atleta. O jogo foi pegado, foi difícil para os dois lados. No finalzinho ali, nos últimos minutos, a gente ficou na frente boa parte do jogo. Chegou lá nos últimos segundos, a gente estava com 14 pontos, o Storm estava com 7 pontos, conseguiu marcar um TD nos últimos segundos e estava valendo a conversão, que provavelmente ia ser a última jogada. Então, se elas conseguissem a conversão, o jogo empatava e ia ser um resultado completamente diferente. E aí, teve a jogada e pergunto a vocês quem foi a jogadora decisiva que tirou ali a última jogada, tirou o chip da mão da jogadora, numa jogada maravilhosa. Assistam o vídeo, foi lindo. Mas pergunto, quem foi a jogadora que trouxe a vitória para o Cannibals naquele jogo contra o Storm? M Vitória. M Vitória, número 5. Deixou sua história. E acho que esse jogo foi muito importante também porque mudou não só como os outros times enxergavam o Cannibals, deixou de ser um time novato para ser um time a ser levado a sério, mas também mudou como a gente se enxergava. Ganhar é muito bom, perder faz parte, mas a gente tenta levar até hoje esse espírito de que a gente é um time grande, a gente tem muito potencial e se a gente treinar e fizer o nosso, a gente vai estar sempre entre os primeiros aí do flag feminino. Mas é isso. Vitória guerreiríssima e importantíssima também, né? Desde esse momento. Que legal. Que história maravilhosa. Sempre bom. Sabia que eu ia gostar desse Memória Cannibals. Muito obrigado, Mônica, por compartilhar essa história. E, Vitória, espero que você esteja ouvindo este episódio e é uma honra treinar com você. Você sabe disso, né? Eu já falei isso pra você algumas 27 vezes nos últimos meses. Temos treinado juntos. Eu e o Rafa somos fãs, né, Rafa? Somos fãs. Acho que é isso por esse episódio. Muitas coisas nesse episódio. Bom, agora a ansiedade já tá voltada pro jogo do masculino. Lide com isso, Bádio. O próximo episódio vai ser muito sobre isso. Teremos as estatísticas como tivemos no feminino. E eu vou fazer igual a gente fez no último episódio. Se você não lembra, se você não anotou, anota aí. Todos os nossos treinos, Unidade Norte, lá do lado do metrô Armênia, terça e quinta, das 19h30 às 21h, quarta, das 16h30 às 18h, sábado, isso sub-12 e sub-14, sábado, tá? Das 13h às 14h30 e no sábado também, se você quiser treinar no sábado, 14h30 às 16h. Unidade Oeste no Parque Vila Lobos, toda terça e quinta, das 16h30 às 18h, todo sábado, sub-14 e sub-12, das 13 às 14h30 e sábado também das 14h30 às 16h. E Unidade Sul, que é lá na Vila Mariana, o time de desenvolvimento que a gente falou aqui tanto hoje, se você quiser ir, das 10h30 às 12h30, tá bom? E Unidade Leste, fui nesse treino já semana passada, muito interessante, muito legal, um abraço pro Valva, inclusive, gosta muito desse treino. Sempre fala que tem coisas especiais no final desse treino. Quarta-feira, das 8 às 10 da noite, tá? Esses são os treinos. Se você não tá em algum desses treinos e tá a fim de conhecer, manda uma mensagem para Sabrina, que ela vai te responder, ela é real e ela agenda para vocês um treino em alguma dessas unidades. Certo? Podem dar tchau, o microfone é de vocês, eu já falei demais hoje. Mônica, você que é a primeira, nossa convidada especial, nossa atleta maravilhosa. Dê seu tchau aí. Só agradeço a oportunidade, muito legal esse projeto, espero que todo mundo acompanhe e parabéns para o time feminino e bora para o time masculino que tem muito campeonato ainda para a gente jogar em 2022. Valeu, galera. Isso aí. Gui? Valeu, Rafa, valeu o convite de todo mundo e eu queria reforçar o seu convite para quem quiser conhecer o nosso treino na Vila Mariana, é muito bacana, o Baixo falou bastante aí sobre o que ele é, então se você tem vontade de aprender, tem vontade de competir ao mesmo tempo e quer muito saber sobre futebol americano, vem com a gente tá aí treinando todo domingo, forte, estudando bastante
para que a gente seja um time competitivo para frente, e estamos sempre abertos a receber novas pessoas para o time, porque como o Bá disse, precisamos de pessoas, ataque, defesa, no que você achar melhor. E se você chegar e quiser trocar de posição, também não temos esse problema no nosso time, a gente quer encontrar a posição ideal para todo mundo que quiser treinar. Então reforço o convite aí para todo mundo vir treinar com a gente, e é isso, obrigadão. Isso aí. Vade. Isso aí, obrigado por mais um programa. Espero que no próximo eu possa voltar aqui tranquilo, sereno, cheio de histórias bonitas para contar, como a gente teve do time feminino também. Porque se a gente perder, eu nem apareço, aí eu coloco alguém no meu lugar aqui, aí eu mando o Bel vir dar explicação aqui, Tá satisfação. bom. Eu sou Coletiva de técnico. não, eu só apareço quando eu ganho, só. Tá bom. Quando eu perco, eu deixo o Bel assumir a bronca. Não, Anotado. Isso aí, obrigado, pessoal. Chama o presidente, né? Não tem, deixa ele lá. Tem que ter alguma responsabilidade também. Vai ganhar. Eu acredito nesse time. Acredito Eu muito também, nesse time. Também acredito. Vai ganhar. Acredito nos meus meninos, né? Espero mandar uma mensagem motivacional para eles aqui, né? Vai que dá certo. É isso aí então, galera. Só para lembrar, segue a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok, @CannibalsFC em todos os lugares. Coloca CannibalsFC em todas as redes que a gente vai estar lá. Se a gente não tiver, manda uma mensagem no Instagram que eu crio uma rede nesse lugar que a gente não tá ainda. Certo? Abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.